Olá, sejam muito bem-vindos ao Pode Vir. Esse é o primeiro episódio do quadro A Palavra da Semana. Que essa mensagem chegue de encontro ao seu coração e te ajude a viver essa semana com mais leveza, discernimento e sabedoria. A gente vive em um tempo onde todo mundo tem algo a dizer, opiniões, respostas rápidas, posicionamentos imediatos, mas nem sempre falar é sinal de maturidade. Às vezes o silêncio é a maior prova de sabedoria. Hoje eu quero conversar com você sobre isso. Saber quando falar também é sabedoria, porque não é só o que falamos que importa, mas quando falamos, como falamos e de onde nasce essa fala. E nós vamos começar aqui estudando Provérbios 18, 21. Primeiro vamos ler aqui na versão A Mensagem. Palavras matam, palavras dão vida, elas são frutos. Você escolhe qual vai comer. E na versão NVI, não muito diferente, né? A língua tem poder sobre a vida e a morte, os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. As palavras não são neutras, elas sempre produzem fruto. Aquilo que sai da nossa boca tem o poder para construir ou destruir, para curar ou ferir e aproximar ou afastar. E, gente, isso não é misticismo, é responsabilidade espiritual. Estamos falando de algo muito importante, porque o que sai da nossa boca cria uma atmosfera. Ambientes mudam pela forma como falamos. Famílias, relacionamentos e até a igreja são influenciados pela nossa fala. Em Provérbios 12, 18 diz assim: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. E a gente precisa muito se policiar no que nós falamos, como falamos, né? Se as palavras têm um peso espiritual, elas também criam ambientes. Então, quando liberamos palavras boas, conseguimos mudar os ambientes, relacionamentos respiram e o nosso coração encontra paz. A forma como falamos pode mudar o clima de uma casa, de uma conversa, de um relacionamento. E palavras alinhadas com Deus não manipulam, não pressionam e não geram peso. Elas preparam o ambiente para Deus agir. Por isso é muito importante que você sempre pense muito bem antes de falar. Se você estiver em alguma reunião, peça o discernimento do Espírito Santo, né? Ou em algum momento em que você vai dar a palavra, ou até mesmo que você está assim, ansioso, nervoso, agitado, sempre respira fundo, conta até 5, pensa bem antes de falar. Pede o discernimento para o Espírito Santo para ele te ajudar a dizer as palavras certas da forma certa. E a gente sempre, precisa declarar coisas boas. E quando a gente fala assim, eu profetizo que esse ano será abençoado, isso não é uma ordem para Deus, é uma declaração de fé. Não estamos tentando controlar o futuro com as palavras, estamos expressando confiança em quem Deus é. A nossa fala, ela não cria Deus, ela revela em quem confiamos. E existe um equilíbrio aqui. Falamos com fé, liberamos palavras boas, mas sempre com o coração submisso a Deus. Isso também é sabedoria. E em Provérbios 16:16 fala assim: quanto melhor é adquirir sabedoria do que o ouro. A sabedoria, ela protege, evita desgaste e nos poupa de batalhas desnecessárias. Nem toda discussão precisa ser vencida, nem toda resposta precisa ser dada e nem todo confronto precisa acontecer. Em Eclesiastes 3:1 diz assim: há tempo certo para tudo. Na versão A Mensagem, há tempo certo para cada coisa. Então, existe o tempo de falar, existe o tempo de se calar, de agir e de sair de cena. Saber o que falar é muito importante, mas saber quando falar é sinal de maturidade. E Davi é um exemplo claro na Bíblia de alguém que teve sabedoria e discerniu quando ele precisava simplesmente sair de cena. Em 1 Samuel 21:12, na versão NVI diz assim: Davi, ungido por Deus, finge-se de louco para não ser morto pelo rei.
Gente, Davi não perdeu a unção, ele simplesmente usou a sabedoria. Às vezes a gente não precisa bater de frente, a gente só precisa sair de cena. E sair de cena não é covardia, às vezes é proteção, é sabedoria. E Eclesiastes 7,16 diz assim: não seja excessivamente justo nem demasiadamente sábio. Por que destruir a si mesmo? Na versão A Mensagem, não se leve tão a sério a ponto de arruinar a própria vida. Então, Deus não nos chama para extremos, Ele nos chama para viver um equilíbrio, né? E tudo em excesso cansa, tudo que é rígido demais pesa e a vida sem equilíbrio machuca. Buscar viver um equilíbrio é sabedoria espiritual. Entender que nem tudo é confronto, nem tudo é correção e nem tudo é silêncio absoluto. Equilíbrio é saber quando ouvir, quando falar, quando agir e quando descansar o coração. A maturidade espiritual não está nos extremos, mas em caminhar com discernimento e sensibilidade ao Espírito Santo. E Eclesiastes 3:1 diz assim: há momentos em que agimos na unção, há momentos em que precisamos de sabedoria e há momentos em que só a graça nos sustenta. Discernir o tempo evita peso desnecessário e nem tudo precisa ser resolvido agora e nem tudo precisa ser dito hoje. Então, que nessa semana Deus nos dê sabedoria para falar e discernimento para saber quando ficar em silêncio, que as nossas palavras gerem vida e que o nosso silêncio também seja proteção. Vamos agora fazer uma oração? Se você puder, feche os seus olhos, mas se não puder, simplesmente se concentre no seu espírito para a gente entrar nesse momento de oração. Senhor, guarda o nosso coração, guarda a nossa boca, o nosso pensamento. Pai, que as pessoas possam buscar o discernimento, pensar antes de falar, buscar a sua direção e que elas saibam, Pai, quando agir, quando falar e quando for o momento de descansar ou até mesmo de sair de cena, que o Espírito Santo dê a direção para elas, Pai, em nome de Jesus, que as nossas palavras gerem vida em abundância, transformação, mudança de atmosfera, que cada um tenha o entendimento do poder das nossas palavras. Em nome de Jesus, que essa semana seja abençoada, cheia de vitórias e colheitas boas. Em nome de Jesus, amém. Se essa palavra falou com você, continue com a gente. Toda semana, toda segunda-feira será lançado um episódio novo do quadro A Palavra da Semana. Nos siga nas redes sociais, temos canal no Spotify, no YouTube, no Instagram e também no TikTok. E compartilhe essa mensagem com alguém e até a próxima semana. Tchau!